guerreirão, como vocês estão? Você está no Sara Comenta! E hoje eu vim trazer a resenha desse livro, que eu já fiz a resenha do outro livro dela essa semana, mas eu não aguentei e eu quis trazer a resenha desse livro aqui maravilhoso, da Carla Madeira também, o Véspera. Um livro que me fez me apaixonar mais ainda por essa mulher. Eu já estava apaixonada com Duda Hill. Aí eu falei, não, vou ler o Véspera. E meu Deus, que livro! Gente do céu, que livro! É um livro único. Eu nunca vi um livro desse jeito. Nunca. Na minha vida eu vi um livro que, além de tudo, mexesse comigo dessa forma como ele mexeu e também a forma como ele foi escrito. Vou mostrar aqui pra vocês. Se vocês forem ver aqui no primeiro capítulo, aqui ó, ele se chama Antes do Começo, primeiro capítulo. Mas eu vou mudar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, o segundo capítulo, ele começa como 18, tá vendo? Por quê? Ele começa com uma história que é o futuro, que é esse antes do começo, e aí ele volta pro passado. E aí ele vai fazendo assim, cada capítulo é o futuro, passado. Até que a gente chega no número 0, que é o começo que tava lá, né? Que, ó, a gente chega no número 1, ó. Passado, quando o passado encontra o futuro que a gente começou o livro. É um livro assim maravilhoso. A história do livro é mais ou menos assim: uma mulher chamada Vedina tá casada com um cara chamado Abel e ela não tá feliz nesse relacionamento. Ela tem um filho com esse Abel, o nome dele é Augusto, e num desespero assim total, assim, ela tá vivendo uma situação muito complicada com o Abel. Ela acaba deixando o filho deles fora do carro. O menino começa a chutar a cadeira dela lá atrás e ela tá toda assim desesperada, querendo terminar esse relacionamento, vendo alguma forma dela terminar esse relacionamento que ela tem com o Abel. E aí o menino começa a chutar ela atrás e ela não aguenta e coloca o menino pra fora. Só que isso foi meio que no aleatório, ela tava ainda muito distraída com o fim, ela queria o fim, aquele divórcio com a Abel e tudo. E aí ela se dá conta do que ela fez. Aí ela contorna, ela tá de carro, ela contorna pra dar a volta e encontrar o menino de novo. Só que no que ela faz isso, ela acaba se deparando com caminhão, com moto, com carro que atrapalha pra ela dobrar e voltar. E quando ela volta, o menino já não tá mais lá. Ela fica desesperada. Gente, eu perdi meu filho, não sei o que fazer, perdi meu filho. Aí a gente volta pro passado. Aí no passado a gente tem o Tonico e a Custódia. O Tonico, ele tinha um pai bêbado. E o pai dele, quando ele era bêbado, ele era uma pessoa engraçada. E ele queria ser que nem o pai. Ele olhava pro pai e falava, não, eu quero ser que nem ele. Só que, diferentemente do pai dele, ele ficava uma pessoa integrada quando bebia. E ele acabou casando com a Custódia, que a Custódia não gostava dele. Ainda mais quando ele bebia. Só que ela tinha o sonho de ser mãe. E ela orava muito, assim, começou a frequentar muito a igreja, querendo ser mãe. E aí Deus, sei lá, dá pra ela a oportunidade de ser mãe. Ela consegue engravidar e ela engravida de gêmeos. E aí, né, ela acaba tendo os filhos, tudo, e começa a amamentar os filhos, começa a ficar muito feliz com os filhos. E o Tonico, vendo a felicidade dela, começa a perguntar por que ela não volta, né, porque nesse meio tempo, né, quando ela ficou grávida, ela saiu do quarto deles, ela não queria mais saber dele. A verdade é que ela não suportava o Tonico, ela não gostava dele. Ir pra cama com ele é uma coisa que ela não gostava, ela odiava isso. Ela só tava fazendo porque ela queria ter aqueles filhos. E aí ele achou que com a chegada dos meninos, ela ia voltar a querer ter um relacionamento com ele. Só que não. Aí ela chama ele de bêbado insuportável. E aí ele, de vingança, vai registrar os meninos. E coloca o nome deles de Caim e Abel. E ela, cristã do jeito que é, fica desesperada. Como
Como você fez isso? Como é que você deu o nome deles de Caim e Abel? Não é possível. E aí ela fica a vida inteira protegendo demais o Abel e achando que o Caim vai praticar algo de ruim. Chega um momento da história, né, que ela não chama o Caim de Caim, ela chama ele de Abelzinho. Aí eles vão pra escola. E na escola não tem como ele ser chamado de Abelzinho, porque cada um tem o seu nome, né, no registro. Aí o pai conta pro Caim que o nome dele é Caim, não Abelzinho, como a mãe sempre quis que ele fosse. E a mãe começa a discutir com a escola que os dois têm sempre que estar juntos, eles não podem se separar, porque ela quer que eles sejam muito amigos para que um irmão não mate o outro. Porque ela acredita naquela história. E aí a gente se depara com um padre, Tadeu, que olha, assim como no Tudo é Rio a gente tem a Aurora, a gente tem um padre que fala o que ele pensa e a gente, assim, pra quem leu e viu o padre Tadeu e fala, meu Deus, que pessoa assim iluminada, uma pessoa que tá à frente do seu tempo, uma pessoa que não leva a ferro e fogo a religião em si, aquilo que ele acredita ser a verdade. E ele tenta ao todo tempo mostrar pra Custódia que não vai acontecer isso com os filhos dela, isso só tá escrito na Bíblia, não é porque eles têm o nome de Caim e Abel que isso vai acontecer. E a gente vai lá vendo a história de cada um, né, o desenvolvimento de cada um, do Caim, do Abel. E aí, como Abel sempre foi protegido, muitas das vezes ele fazia as coisas erradas e quem levava a culpa era o Caim, a gente vai vendo também o desenvolvimento do Abel e vendo que ele não é uma pessoa legal, que ele tem um desvio de caráter completo. Tem situações na história que a gente não fica muito claro se ele praticou certas coisas, outras fica bem claro que ele fez. E aí tem uma história de um amigo do Caim, né, e dele, que acaba morrendo na história. Não quero entrar em detalhes porque senão é muito spoiler. E a gente não sabe quem cometeu isso, se foi o próprio amigo que morreu ou se foi o Abel, porque o Abel tende a ser uma pessoa má, por certas situações que ele já vinha praticando. Mas o Abel é completamente apaixonado por uma menina da escola chamada Veneza. A Veneza e o Caim também são apaixonados. O Caim pela Veneza e a Veneza pelo Caim. Só que o Abel não sabe disso, porque o Abel, ele, além de tudo, é um péssimo aluno. E ele acabou repetindo. E aí os irmãos se separaram. Um foi no segundo ano e um ficou no primeiro ano porque, né, do ensino médio, porque não passou, porque ele não é um bom aluno. E aí cada vez mais os dois ficam distantes, porque o Abel acaba repetindo de novo. Então ele não sabe que o irmão e a Veneza se conhecem. Ele só vê a Veneza na escola e fica completamente alucinado por ela. Aí a gente vai passando o tempo, a gente vai vendo que o Abel começa a apresentar uns comportamentos muito estranhos. E nesse meio tempo, a Custódia, cada vez mais preocupada com Caim e não com Abel, e não vendo o que ele faz, sempre preocupada que o Caim vai fazer alguma coisa, e o Caim sempre mostrando que ele era uma ótima pessoa, um ótimo aluno, um ótimo filho, e aí ele começa a namorar a Veneza, os dois ficam juntos, e a Vedina, que a gente conheceu lá no começo da história, é a melhor amiga da Veneza. E aí numa certa situação lá, o Abel fica com a Vedina, meio que forçando a Vedina a ficar com ele, e ela, por ter uns problemas de relacionamentos familiares, porque ela foi abandonada pela mãe, ela acredita que só de ter o amor do Abel tá tudo certo e tudo maravilhoso na vida dela. Só que chega uma determinada parte da história que a gente não concorda com nada que a Vedina tá fazendo pelo Abel, ainda mais que a Veneza descobre uma certa situação que aconteceu com a Vedina, e a Vedina grávida, e o Abel meio que bateu na Vedina, e eles já estavam casados, né? A Veneza não casou com Caim, os dois ficaram juntos, mas a Vedina e o Abel se casaram.
E aí a Veneza descobre que o Abel bateu na Vedina e começa uma briga entre os dois. E tem toda uma história por detrás, né, de tudo que vai acontecendo. E a gente vai vendo a personalidade do Abel. Enquanto que a mãe super o protegia, achando que ele ia ser morto pelo irmão, ela não percebia os erros do filho dela. O filho tá cada vez mais parecido com o pai, o Tunico, porque o Tunico também era uma pessoa meio que intragável e também com um desvio total de caráter. Ele pratica atrocidades e sempre quem levava a culpa era o Caim. Desde pequeno a gente vai vendo pela história do livro que ele não era uma boa pessoa. Ele tinha comportamentos estranhos em relação a certas situações. Ele não, a gente percebia que ele não tinha empatia com ninguém. Ele não era uma pessoa muito encabulada, muito introspectivo, não queria conversar com ninguém, uma pessoa muito solitária, reservada, mas que em certas situações do livro a gente vê que tem comportamentos maníacos mesmo. Então é uma história muito engraçada. A Custódia é uma personagem assim muito engraçada, sempre preocupada com os filhos e não querendo que a história se repetisse, né? Porque ela cismou na cabeça dela, porque os filhos dela se chamam Caim e Abel, que isso vai acontecer, e no final a gente vê que é totalmente o contrário. Quem poderia ter matado o Caim, na verdade, foi o Abel. O Abel era o Caim e o Abel. Toda essa confusão aí, né? O Abel era o Caim e o Caim era Abel, da história da Bíblia. E o padre Tadeu o tempo todo tentando mostrar pra Custódia que não era nada disso que ela acreditava, que era pra ela dar mais atenção ao Abel, que o Abel tava com problemas na escola. E o pai, o Tunico, né, ele não falava muito, mas quando ele falava, ele deixava claro que ele gostava muito dos filhos. Até teve uma vez que a escola falou que não ia mais aceitar o Abel lá, porque ele já tinha repetido 2 anos, né? Tinha um professor lá que pegava muito no pé dele, professor de matemática. E o pai falou que, então, se a escola vai repetir ele, então eles não mereciam ele e ele defende o filho com unhas e dentes. Mas é o que eu falei. Ele teve muitos erros na vida dele. Ele errou muito em relação a beber demais, em relação a não prestar atenção na sua família, não ver o quanto que a Custódia estava sofrendo com os filhos por ter tido esse nome. Essa vingança que ele fez pra ela, né, de ter dado o nome de Caim e Abel, não fez bem pra família dele. Ele acabou separando a família dele por conta disso. E no final do livro, né, quando a gente chega bem lá no final, a gente vê o que aconteceu com a Vedina. E a primeira pessoa que ela procura é a Veneza, que ela havia brigado anteriormente por conta do Abel ter batido nela, né, 5 anos antes da história acontecer. E aí a gente tem um final, assim, um locutor oculto, que o narrador oculto, né, que a gente não sabe muito bem quem é, que encontra o Augusto e começa a criá-lo. E a gente não sabe se é uma mulher, se é um homem, mas que conta, assim, de longe o que aconteceu com a Vedina, com o Abel, com a Veneza. Mas o principal aqui que a gente vê é o quanto que os nossos pais, né, e isso eu volto lá no Pequena Coreografia do Adeus, eu fiquei muito pensando o quanto a Carla me lembrou da Pequena Coreografia do Adeus, vou deixar o link aqui, dessa questão de quantos nossos antepassados, né, nossas gerações passadas influenciam em nós mesmos. Por conta do abandono que a Vedina teve lá atrás da mãe dela, ela acabou abandonando o Augusto e aceitou na vida dela um relacionamento meio que parecido com o da mãe dela. E o Abel, você vê o quanto que esse sofrimento da Custódia, o que ela passou no relacionamento dela com o pai, refletiu muito no Abel. E o quanto nós nessa vida temos que quebrar essa barreira.
Não é porque fomos abandonados que devemos abandonar. Não é porque nossos pais estão preocupados com certas outras coisas que nós também vamos fazer isso nas nossas vidas, fazer isso com nossos filhos. Nós precisamos quebrar esse ciclo vicioso que vai se tornando. Porque a Bedina o tempo todo falava que ela não queria abandonar o filho, por mais que falavam pra ela que era melhor não ter um filho com Abel. E aí, ou empurrava ele pra adoção, ou sei lá, fazer alguma outra coisa. Mas ela o tempo todo falava que não ia fazer com o filho que a mãe dela fez. E na primeira oportunidade que ela faz, ela abandona o filho. Então aqui a gente vê esse ciclo se repetindo várias e várias vezes. Isso de gerações para gerações. E o quanto, como a Júlia fez lá, na pequena coreografia, aqui o ciclo precisa ser quebrado. O Augusto, filho da Bedina, não pode praticar isso com a geração futura. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Porque agora nem Augusto ele é mais. Ele tem um outro nome agora. E ele não tem a influência. Aí a gente pensa, será que realmente isso foi melhor para Augusto? Não conviver com a Bedina, não conviver com Abel, para que ele futuramente não abandone alguém? O quanto o abandono pode se tornar em outro abandono? Muito interessante esse livro. Eu aqui fiz 16 minutos só falando da resenha dele, porque tem muitas coisas esse livro. Você vê a capa, né, que é um vulcão, porque era exatamente como é a história. Eu tô desastrada, segunda vez que eu derrubo esse celular. Mas então, a gente vê aqui um vulcão em erupção, porque parecia o Abel. O tempo todo o Abel parecia que ia explodir, acontecer alguma coisa, ele ia reacionar como um vulcão explodindo, porque é muito intenso os sentimentos do Abel, muito explosivo, tudo que ele fazia, tudo que acontecia na vida dele era muito explosivo. Então ela trouxe o vulcão na capa como referência à situação do Abel, e eu gostei demais desse livro. Carla escreve muito bem, o Tudo é Rio já tinha me impressionado e o Véspera só concluiu aquilo que eu já imaginava que essa autora era, maravilhosa. Não vejo a hora de poder ter o Natureza da Mordida nas minhas mãos para poder fazer a resenha aqui para vocês e concluir que eu amo Carla Madeira, porque eu sei que eu amo. Eu meio que tenho certeza que eu amo Carla Madeira, mas eu preciso da Natureza da Mordida. Gente, galera Record, por favor, publica logo o Natureza da Mordida, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Com um vídeo longo, mas essas são situações muito complicadas nesse livro que me fizeram refletir muito sobre tudo. E conto com vocês na próxima, tá bom? Um big beijo. Tchau, tchau.